Vamos lá, o primeiro vídeo é da parte conhecimento religioso. A parte do conhecimento religioso, ela não tem nada a ver com a parte filosófica, até porque a parte do conhecimento religioso tem um foco muito mais na questão histórica, e é quase que somente na questão histórica. Na verdade, absolutamente somente na questão histórica. Eu não sei nada sobre a parte teológica e não acabo nem procurando saber. Até porque tem gente muito melhor para falar do que eu da parte teológica. Assim como da parte histórica também, né? Mas a parte histórica eu acabo entendendo um pouco mais, acabo pesquisando um pouco mais, me interesso um pouco mais, acho mais interessante do que a questão teológica. E é mais fácil também de ser atrapalhado pensando na questão histórica. Bom, mas vamos lá. O vídeo de hoje trata sobre o Jesus histórico, né? A parte do conhecimento religioso vai ser a maior parte voltada ao cristianismo. Tanto é que eu começo falando sobre o porquê que é muito improvável que Jesus não tenha existido. A resposta é que muito provavelmente Jesus existiu. Na verdade, é quase um anacronismo histórico você falar que Jesus não existiu. É uma teoria muito pouco aceita de que Jesus não existiu. Até porque as teorias que falam que Jesus não existiu, elas geralmente são muito ruins. Elas são muito sem cabimento historicamente, né? A história de que Jesus foi inventado pelos romanos para acalmar os judeus daquele tempo, isso acaba não fazendo muito sentido. Até pela língua que o Novo Testamento foi escrito, essa é uma teoria com muito poucos adeptos. Pouquíssimos historiadores sérios aderem a isso. Na verdade, uma vez eu vi uma pesquisa que fala ali que mais de 99% dos historiadores com doutorado acreditam que existiu um Jesus histórico. É claro que os que não têm doutorado também a opinião deles é válida. Só que o doutorado é uma parte acadêmica muito importante, né? Então essas pessoas acabam tendo uma propriedade maior para falar. E essas pessoas acreditam que existiu um Jesus histórico. E por que não podemos falar com 100% de certeza? Porque não há registro material, né? Jesus não deixou nada escrito, não deixou nada do DNA dele aí, não, e isso nós não temos. Fontes materiais nós não temos. Temos apenas o que foi escrito por outras pessoas sobre Jesus. E essa coisa que foi escrita pelas outras pessoas acaba não sendo só por cristãos. E isso acaba fortalecendo bastante a existência de um Jesus histórico. E essas diversas fontes, mais as péssimas teorias de que ele não existiu, acabam fazendo com que haja uma chance aí de menos de 10% de que Jesus não tenha existido historicamente. Mas vamos lá. Eu vou acabar mostrando aí na tela, enquanto eu vou falando, quais são as fontes que mostram que existiu um Jesus histórico. A primeira, começamos pelas cartas de Paulo. Paulo é o primeiro, cronologicamente, a escrever dentro do Novo Testamento. Todas as outras coisas acabaram vindo depois de Paulo, embora a Bíblia, logicamente, não se importe muito com a questão cronológica do que foi escrito. Por exemplo, o Evangelho de Mateus acabou vindo depois do de Marcos, muito provavelmente pelo que é aceito pelos acadêmicos. Só que nós sabemos muito bem que a Bíblia começa com o apóstolo Mateus. Mas vamos lá, você vê aí as epístolas do Paulo. Percebemos que a Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, 1 Tessalonicenses, Filemon, 2 Timóteo,
Colossenses, Tito, 2 Tessalonicenses, Efésios e 1 Timóteo. Mas as que são autênticas, isto é, as que não foram mal atribuídas a Paulo, as que são de fato, que provavelmente Paulo escreveu e que é aceito pelos acadêmicos e que não foi apenas atribuída a Paulo de maneira falsa pelos cristãos, é 1 Tessalonicenses, que foi escrito ali por volta do ano 50 e 51, Filipenses, que foi escrito por volta do ano 51 a 55, 1 Coríntios, que é do ano 54 a 56, 2 Coríntios, também de 54 a 57, Gálatas, também 54 a 57, Romanos, por volta do ano 57 a 58, e Filemon, que é do ano ali 61 a 63, que provavelmente foi escrito. Bom, você fala, puxa, mas o Paulo era cristão, né? O Paulo falava daquelas visões que ele teve. Por que ela é uma fonte? Primeiro, porque é a mais antiga do Novo Testamento. E porque Paulo não conheceu Jesus, mas esteve de frente com quem esteve com Jesus. Paulo acabou conhecendo os discípulos dele. Isso acaba tornando Paulo uma fonte histórica. É lógico que se fosse só por causa de Paulo, a existência de Jesus já seria bem mais reduzida a probabilidade. Só que adiante nós veremos as outras fontes aí. Vemos no Novo Testamento a parte aí do Atos dos Apóstolos, né, que foi escrito aí por volta do ano 80 a 90, depois da Era Comum. Tudo aqui é depois da Era Comum, né? Todos já escritos depois da morte de Jesus, né? E vemos outros textos aí formados aí por volta do ano 60 a 110, depois de Jesus. Então, nós acabamos percebendo que há essas fontes, como os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas também, que já tem sua historicidade um pouquinho reduzida. Por quê? Porque o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas muito provavelmente não foram escritos por Marcos, Mateus e Lucas. Pelo menos pelo que é aceito pelos acadêmicos históricos. Até porque não foram eles que escreveram, né? Eles não escreveram nada, os apóstolos. E nem por uma testemunha ocular dos eventos. Muito provavelmente foram tradições orais que foram se passando ao longo dos tempos e que depois foram escritas ali por uns de 30, 50 anos após os eventos narrados, com propósitos teológicos, em sua maioria, e que foram atribuídas aos apóstolos ali por volta do século II. Então, de modo muito tardio, elas foram atribuídas aos apóstolos. E daí você fala, mas eu aprendi que o Evangelho de Mateus quem escreveu foi Mateus, o Evangelho de Marcos quem escreveu foi Marcos, Lucas foi Lucas. Isso você aprendeu na tua catequese, velho. Porque nós estamos falando de história, não estamos falando de teologia, né? Isso aí de acreditar que Mateus foi quem escreveu o Evangelho de Mateus, isso aí não convence nenhum historiador sério. E é claro que o Evangelho de Marcos, por ser o mais antigo dos 13 escritos, é o que mais tem uma relevância histórica. Mas ainda tem coisas teológicas. E o Evangelho de João nem cita, né? O Evangelho de João é completamente teológico. O Evangelho de João tem praticamente nada histórico, né? De eventos que realmente aconteceram. Mas vamos lá. Vamos agora às fontes externas ao cristianismo e algumas também que ainda estão dentro do cristianismo, que acabam confirmando, de certa forma, a existência de Jesus, porque são de pessoas que não necessariamente gostariam de que Jesus tivesse existido. Então vamos lá. Temos os apócrifos, né? Os apócrifos no Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro,
o papiro Egeton II. Temos uma fonte judaica, né, que é a parte de Flávio Joséfo, que foi escrita ali por volta dos anos 93, 94 ou 95, depois da Era Comum. É uma fonte judaica, o que é bom. Só que o problema é o seguinte: o problema é que os cristãos acabaram adulterando vários textos de Flávio Joséfo. E isso acaba atrapalhando bastante os historiadores. Só que isso até não é um problema, porque mesmo as partes que provavelmente foram adulteradas acabam ainda assim ajudando a contribuir para falarmos que existia um Jesus histórico. Temos na parte da patrística, né, com Clemente Romano, ali que escreveu por volta de 95 e 98. Papias de Herápolis, né, também da patrística, e Inácio de Antioquia, que é uma fonte muito importante também aí da patrística. Policarpo de Esmirna também, que escreveu ali, sendo o último aí da última fonte patrística, escreveu aí do ano 110 ao 140 provavelmente. E daí temos a fonte de 3 romanos aí, que é Plínio, Tácito e Suetônio. Suetônio aí o último também escreveu aí no ano 122, depois da Era Comum aí. Com todas essas fontes citadas, observamos que há fontes várias externas ao cristianismo que colaboram com a ideia de que existiu aí um Jesus histórico e, portanto, a gente pode acabar trabalhando melhor as outras questões ligadas ao cristianismo, lembrando que essa parte do conhecimento religioso foca nas questões históricas. Então, provavelmente quando eu for falar sobre São Tomás de Aquino, quando eu for falar sobre Santo Agostinho, essa parte eu vou falar ali do ponto de vista filosófico, né? Não entrará aqui na parte de conhecimento religioso. Mas agora, questões relacionadas ao pecado, as escrituras da Bíblia, uma questão de beber vinho, a questão do Natal, da Páscoa, as questões do Êxodo. Todas essas questões serão trabalhadas na parte de conhecimento religioso, uma parte que eu gosto bastante. Espero que você me acompanhe, que você goste.